Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje o nosso devocional está aqui em Salmos 94, 19. Mas antes, curte aí o nosso vídeo, dá um joinha aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajude a propagar a palavra de Deus aqui. Hoje nós vamos dar sequência no que nós falamos ontem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de remédios que podem curar os nossos traumas. E eu quero ler um texto que está em Salmos 94, 19, que diz assim: Quando estou ansioso e aflito, tu me consolas e me alegras. Quando estou ansioso e aflito, tu me consolas e me alegras. Ou seja, numa outra versão, diz que o Senhor é o meu alívio. Na versão João Ferreira de Almeida, na ACF, por exemplo. Eu estou aqui na NTLH, mas na ACF diz: o Senhor é o meu alívio. Lembra até daquele remédio, né, que chama Alivium, né, que é para dor de cabeça, que é o ibuprofeno, né. Não sou médico, mas sempre quando eu tô com dor de cabeça um pouquinho, por causa de sono ou fome, né, o ibuprofeno ele ajuda um pouquinho. Então, o alívio é o Senhor. Então, quais são os remédios para os meus traumas? Nós falamos ontem que traumas são feridas do passado que ainda estão abertas, feridas que não foram tratadas e que muitas vezes existe algo dentro de nós que impede aquela ferida de ser tratada, ou porque cutucamos a ferida, ou porque não estamos colocando o remédio certo, né? Então hoje eu vou falar de alguns remédios que podem ajudar você. Primeiro, você precisa identificar as suas feridas. É necessário você identificar as suas feridas. Depois de identificar as suas feridas, você vai saber como tratá-las. Qual o tipo de remédio que você precisa colocar aí? Primeiro remédio, oração. A oração é o primeiro remédio que você deve colocar aí, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ou seja, ela tem um efeito muito grande, a oração. Ela é poderosa e ela é o remédio principal. Então, quando você ora, quando você busca Deus verdadeiramente, você já começou a colocar um remédio. Segundo remédio, o perdão. Se você não colocar o perdão, por mais que você coloque o remédio, tem algo aí dentro impedindo a ferida de ser curada. Ontem nós falamos que os diabéticos, eles têm dificuldades de cicatrização de feridas. Por quê? Porque existe algo dentro deles, que é a diabetes, que impede a ferida de curar, de sarar. Então, um diabético, ele tem que tomar muito cuidado para não se cortar, porque pode dar uma bactéria ali, a pessoa pode até perder perna, braço, mão, né? Então, emocionalmente, se você não fizer uma limpeza aí dentro, que é o perdão faz uma limpeza. Ele tira tudo aquilo que é podre daí de dentro para você poder ser curado. Então, o perdão é a limpeza dentro de nós para a gente poder curar as feridas. Um outro remédio, as brechas espirituais. Você precisa fechar as brechas espirituais na sua vida. Se você não fechar as brechas espirituais, como você vai conseguir curar as feridas emocionais que há dentro de você? As brechas espirituais são pequenas portas, pecados que a gente acha que não é, são uma pequena rachadura, é o suficiente para fazer a água vazar. Então, você precisa fechar as brechas espirituais. Outro remédio,
ressignificação. Você precisa ressignificar. O que é ressignificar? Se reencontrar, superar. É isso, você precisa superar isso. Se você não superar, bispo, mas eu tive uma perda muito grande, me enganaram, fui passado para trás. Você precisa superar isso. Superar é ressignificar, é encontrar um sentido novamente. Quando você superar e achar um sentido novamente, vai dar certo. Você vai conseguir vencer. Um dos grandes remédios forte e poderosos é a ressignificação. Procure ressignificar, que você vai conseguir vencer. A superação, ela é importante. Tem gente que não conseguiu dar certo numa área, ressignificou, foi para outra e deu certo. Então, tenha o poder de superação dentro de você. Um outro remédio, procurar ajuda profissional. Se você não está conseguindo curar a ferida, você precisa procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo formado, um psicólogo que tenha princípios cristãos, né, para poder ajudar você. Então, os profissionais nos ajudam muito, porque eles vão te dar ferramentas. Bispo, o que um psicólogo vai me ajudar? Vai me curar o que eu tenho aqui dentro? Não, ele não vai curar o que você tem aí dentro, mas ele vai te dar ferramentas para você curar os traumas, as feridas que estão aí abertas dentro de você. Procure o seu pastor vai te ajudar muito, vai te orientar bastante, vai te aconselhar bastante. É um remédio também, procurar ajuda pastoral, procurar ajuda de um profissional. Uma outra coisa, livros que tratam sobre o assunto. Você precisa ter uma vida de leitura. Ler faz a gente sair da ignorância. Ler nos torna mais sábios, mais inteligentes. Então você precisa ler mais livros que vão tratar sobre aquele trauma. Porque a primeira situação que eu disse aqui é identificar a ferida. Se você identificou a ferida, então você vai usar livros que falam do tema sobre aquela ferida. E uma outra coisa muito importante, e essa é a mais eficaz de todas, é a adoração verdadeira. É quando você abre o seu coração verdadeiramente para Deus. Não estou falando de uma adoraçãozinha michuruca e que você entra, mexe a boca. Não é disso. Onde tem uma banda cantando, tocando, com as calças todas rasgadas, com as luzes coloridas. Estou falando da adoração verdadeira. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por que adoração verdadeira? Porque quando se tem adoração verdadeira, você recebe o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo consegue ressignificar a sua vida. A maior ressignificação na vida do ser humano é a descida do Espírito Santo sobre ele. Então, quando o Espírito Santo desce sobre você, você encontra pontos de superação e você consegue vencer. Então, procure um cenáculo de adoração, um cenáculo de oração verdadeiro. Não estou falando de um local onde se realizam as baladinhas gospel de hoje. Eu estou falando de um cenáculo de oração, uma casa de oração verdadeira, aonde o Espírito Santo habita verdadeiramente, para você receber o Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é o maior de todos os remédios que você pode encontrar para ressignificar a sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos, que precisa de cura emocional urgente. Guia ela no caminho certo. Ajuda ela, meu Deus, a aplicar esses remédios, a identificar a ferida dentro dela
E muitas vezes, meu Deus, quebrar até o orgulho, procurando o pastor, procurando um profissional de saúde que vai poder orientar ela, meu Deus, dar ferramentas precisas para ela vencer esses traumas que estão nas suas emoções. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pedindo que o teu Espírito Santo seja a luz, seja a lâmpada que alumia os caminhos dela. Que assim seja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.